Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje eu tenho uma palavra muito especial para você. Eu creio de todo o meu coração que Deus me entregou aqui hoje uma mensagem para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Talvez você esteja em busca de uma resposta ou você está esperando um sinal de Deus, mas você não tem ouvido nada e isso está te gerando ansiedade, está te gerando insegurança. Mas irmãos, hoje eu quero mostrar a todos vocês que esse silêncio não significa ausência. Na verdade, nós podemos descobrir algo incrível sobre o quanto o silêncio de Deus também fala e o quanto esse silêncio direciona a nossa caminhada. Então fique comigo até o final dessa mensagem, porque eu vou te mostrar de uma maneira muito simples e direta como as provações, as dificuldades, pode ser o método que Deus usa para moldar o nosso caráter e revelar a nossa fé. E se você tem acompanhado aqui o meu canal, você sabe que eu não falo de religião, eu não falo mal de líderes, eu não falo mal de igrejas. Irmãos, o meu propósito, Deus conhece o meu coração, é te ajudar na caminhada com Ele. E você já deve ter percebido aqui nos comentários que tem muitas pessoas de outras religiões que têm acompanhado as orações. Irmão, sabe o que eu faço? Eu simplesmente prego a verdade, eu prego a palavra, o evangelho, e eu confio que é o Espírito Santo quem convence as pessoas. Eu não posso mudar o coração de ninguém, eu não posso mudar a minha família, eu não posso mudar absolutamente nada que esteja fora do meu alcance. Mas eu sei que o Espírito Santo é quem transforma. E a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E eu fico tão feliz quando eu vejo aqui comentários de pessoas dizendo que estão sendo edificados, transformados. Pessoas que estão compartilhando essas orações e alcançando vidas que só um dia, lá na eternidade, nós saberemos quem são essas pessoas. Olha, eu costumo dizer para vocês, se nós não nos encontrarmos aqui nessa terra, nós teremos tempo de sobra ao lado de Jesus para passarmos uma eternidade juntos, conversando, glorificando a Deus. Por isso que eu quero que você esteja em Cristo. O mundo todo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo se nós realmente cremos nele como nosso Senhor e Salvador e se nós nos arrependemos de nossos pecados. Amém? Então nós vamos começar com a mensagem de hoje, mas antes eu só quero te convidar para se inscrever no meu canal e ativar o sininho da notificação. Sabe esse botãozinho embaixo do vídeo, inscrever-se? Clica nele e em seguida vai aparecer um botão aí do lado que é um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá certo? Eu tenho certeza, se você fizer isso, você vai crescer cada vez mais na sua caminhada espiritual e você vai descobrir que mesmo quando Deus está em silêncio, na verdade, Ele está trabalhando para o seu bem. Então vamos à nossa reflexão de hoje e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero comentar com vocês sobre aquele personagem da Bíblia que fascina todos nós, que é a vida de José. José era filho de Jacó e a história dele está registrada no livro de Gênesis, nos capítulos 37 a 50. E eu sei que muita gente já conhece o resumo da história dele. A Bíblia conta que José um dia teve sonhos que indicavam uma posição de destaque que ele teria sobre os seus irmãos, sobre toda a sua casa. Só que então os seus irmãos ficaram com inveja, afinal de contas, todos da casa deveriam um dia servir a José. E aquilo causou uma revolta nos seus irmãos e eles acabaram vendendo ele como escravo. Depois ele acabou preso injustamente e no final Deus o honrou como governador do Egito e aqueles sonhos se cumpriram. Mas irmãos, enquanto eu estava lendo aqui a história de José, eu percebi um detalhe muito curioso e muito profundo na jornada dele. Eu percebi que a Bíblia não mostra Deus falando diretamente com José, assim como Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E talvez você esteja se perguntando aí, mas se José era tão fiel, tão obediente, por que será que ele não teve uma visitação de Deus? Ou então uma voz do céu orientou cada passo dele? Irmãos, é justamente aí que está o grande mistério. O silêncio de Deus na vida de José não significava que Deus estava indiferente. Não significava que Deus estava de braços cruzados ou que Deus não se importasse com o sofrimento dele. Pelo contrário, o silêncio do Senhor era a prova que Deus estava trabalhando e Deus confiava que José iria agir pela fé.
Irmãos, eu sei que na vida de vocês também está acontecendo isso, mas creia que Deus está trabalhando nos bastidores, colocando cada situação no lugar certo para cumprir os seus planos. E a Bíblia diz no livro de Isaías que os planos do Senhor são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Amém? Quando você começa a ler Gênesis capítulo 37, você começa a ver que a vida de José não foi fácil desde a sua adolescência. Quando ele contou aquele sonho, os seus irmãos o jogaram no poço e depois decidiram vendê-lo como escravo. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, parece que Deus abandonou ele, não é? Por que será que Deus permitiu acontecer tudo aquilo? E talvez você se identifique um pouco com a história dele. Quantas vezes você passa por situações injustas, onde você é tratado de forma errada por quem deveria cuidar de você? E aí você se sente completamente desamparado, não é verdade? Mas observe que mesmo assim, Deus continuou cuidando dos detalhes da vida de José. Ainda que a Bíblia não mostre um profeta entregando uma palavra para José, ainda que Deus não tenha falado diretamente com ele, nós vemos a mão do Criador o tempo todo cuidando dos passos dele. Nós vemos que quando José foi vendido como escravo, ele acabou parando na casa de um homem chamado Potifar. Era um homem muito influente no Egito, e lá José prosperou, porque a Bíblia diz claramente que o Senhor estava com José. Então, irmãos, eu creio que mesmo nesse silêncio, Deus está presente na vida de vocês. Se você passar 2 capítulos à frente, em Gênesis capítulo 39, quando José estava trabalhando, mesmo como escravo, ele deu o seu melhor, mas ele acabou enfrentando uma outra injustiça. Ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar, porque aquela mulher queria se deitar com José, mas José pensou: eu posso estar longe da minha família, eu posso estar longe dos meus irmãos, mas eu tenho um Deus que me vê aonde quer que eu esteja, e eu jamais poderia pecar contra Deus nessa área. E foi então que José fugiu daquela mulher. A Bíblia conta que as roupas de José ficaram nas mãos daquela mulher e ela acabou denunciando ele, como se ele tivesse tentado abusar dela. Irmãos, José acabou na prisão. Mas a história registra que mesmo ali, o Senhor estava com José e Deus fez com que José tivesse um respeito muito grande ali na prisão. Inclusive o carcereiro-chefe, ele olhou para José com bons olhos, porque Deus era com ele. Mas pense comigo numa coisa, se fosse comigo ou se fosse com você, será que nós ficaríamos indignados? Perguntando assim: Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor não fala comigo? Não envia um profeta? Não me dá uma visão clara? Irmãos, mas José permaneceu firme, ele não blasfemou, ele continuou obedecendo, crendo que o Senhor estava agindo, mesmo sem ver nenhum sinal de mudança. E quando nós lemos o Salmo de número 105, o versículo 17 ao 19, a palavra de Deus nos diz algo muito interessante. Eu vou ler para você, olha o que está escrito. Então Deus enviou um homem chamado José, que foi vendido como escravo. Feriram os seus pés com correntes e com ferros prenderam o seu pescoço. E o Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Amém? Olha isso, irmãos, aqui nos mostra claramente que Deus tinha um propósito em cada sofrimento de José. Até chegar o tempo perfeito de todo sonho se cumprir, Deus fez com que José fosse provado. E o silêncio do Senhor não era um descaso, mas era uma maneira de Deus provar o caráter daquele jovem e prepará-lo para algo muito maior. Olha, talvez você está aqui me ouvindo e você se sente como se estivesse num cativeiro emocional, espiritual. Você olha ao seu redor e você não vê nenhuma porta aberta. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está te provando. Ele quer saber o que está realmente no seu coração. Ele quer saber se você realmente crê no Senhor, mesmo contra todas as circunstâncias. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1, que a fé nos dá convicção de coisas que nós não enxergamos. A fé é a certeza de algo que ainda não aconteceu. E José viveu essa fé. José não ouviu a voz de Deus, não teve um profeta que chegou até ele e disse: assim diz o Senhor. Mas no tempo certo, Deus foi mostrando para José que ele era com ele. E eu tenho certeza que José sentia paz toda vez que ele orava, porque é no deserto que a gente sente a presença de Deus de uma maneira tão forte, não é verdade? Tem pessoas aqui que estão me ouvindo e você é novo convertido, você está conhecendo agora da palavra de Deus e você não está entendendo muita coisa na sua vida, mas a única coisa que você tem é fé. Você está confiando que Deus não vai soltar da sua mão, que Deus continuará com você
E por causa disso, nos momentos mais difíceis, o Senhor te preenche com a glória e com a presença dele. Amém? Então nós vamos orar daqui a pouco e Deus vai se manifestar mais uma vez na sua vida. Não tenha dúvidas disso, tá bom? Deus muitas vezes não vai te dar um sinal, Ele não vai te mostrar uma direção clara, mas Ele quer que você confie nele. Ele está te ensinando a ser maduro espiritualmente. E esse silêncio será temporário. Em breve Deus vai falar com você. Em breve Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. É isso que está escrito em Jeremias 33, o versículo 3. Então significa que hoje você está sendo provado, assim como José foi provado. E qual foi o resultado, irmãos? José acabou salvando não apenas o Egito de uma grande fome, mas também a sua família, que um dia tinha conspirado contra ele. E no final de tudo, lá em Gênesis capítulo 50, José fez uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. E ele disse assim: vocês planejaram me fazer o mal, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha isso, irmãos. Isso mostra que o silêncio de Deus faz parte de um plano muito maior do que podemos imaginar. E isso nos mostra também que quando nós somos obedientes, o mal não contamina o nosso coração. José perdoou seus irmãos, José acolheu e salvou a sua família de uma grande tragédia. Da mesma forma, hoje você talvez seja a única pessoa na sua casa que serve a Deus, que está orando pelos seus parentes, mas eu quero te dizer, não desanime, aleluia. Eu creio que Deus está escutando a sua oração. Só é questão de tempo para que as coisas se tornem mais claras. Só é questão de tempo até que a palavra do Senhor se cumpra, assim como nós lemos agora há pouco no Salmo 105. Então, meu querido irmão, minha irmã, agora é o momento da oração. É o momento onde você vai se derramar na presença do Senhor. Mas antes eu quero te pedir duas coisas muito fáceis. Primeiro, escreva aqui o seu nome e na frente escreva assim: eu confio em ti, mesmo quando não ouço a tua voz. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas, isso vai fortalecer a sua fé também. E a segunda coisa que eu quero te pedir, no final da oração, clique no botão aqui embaixo do vídeo, compartilhar, selecione o ícone do WhatsApp e envie para pelo menos 5 pessoas. Olha, isso vai marcar a vida delas e Deus vai te dar a recompensa, pode ter certeza disso, tá bom? Feche os seus olhos então e agora eu quero orar por você nesse momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento único, esse momento tão especial em que nós podemos nos unir em oração e sentir a tua presença. Mesmo que em muitos momentos não escutamos a tua voz de maneira explícita, de uma maneira clara. Cremos que tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que sonda os corações e conhece cada detalhe da nossa história. Ó, meu Pai, obrigado, porque assim como estiveste com José no Egito, mesmo que em silêncio, eu creio que o Senhor também está conosco agora. Nós reconhecemos que muitas vezes o teu silêncio nos inquieta, porque nós somos ansiosos, nós queremos respostas imediatas, mas nós entendemos, ó Pai, que mesmo sem falar de forma audível, o Senhor continua agindo em nosso favor. Ó, meu Deus, eu sinto um carinho, um amor tão grande por essas pessoas aqui agora. E eu sei que esse amor não foi gerado por mim, é o teu Espírito Santo que está tocando meu coração. Por isso, meu Pai, eu te peço aqui agora, estende as tuas mãos sobre os teus filhos. Pai, eu sei que cada um que está orando comigo nesse momento tem passado por lutas diferentes. Alguns se sentem traídos, outros injustiçados, alguns foram caluniados, outros estão desanimados na fé. Seja como for, meu Pai, nós nos rendemos a Ti, crendo que nada foge do Teu controle. Ó, meu Pai, nos dê a mesma força e a fidelidade que José demonstrou, para que mesmo nos momentos mais sombrios, a nossa confiança não seja abalada. Nós queremos aprender a descansar em Ti, a conhecer o Senhor através das experiências que passamos, e queremos Te glorificar e Te agradecer, mesmo estando no meio do deserto, da dificuldade. Por isso, meu Pai, eu oro agora, eu intercedo em favor daqueles que estão precisando de libertação, aqueles que se sentem no cárcere emocional, no fundo do poço, no calabouço. Eu creio que o mesmo Deus que tirou José da prisão e o colocou numa posição de honra, está trabalhando agora poderosamente na vida de cada um. Ó, meu Deus, que toda amargura, todo sentimento de rejeição caiam por terra e que a Tua presença traga cura e restauração.
Meu Deus, nos ajude a enxergar a Tua mão em cada detalhe de nossas vidas. Nos ajude a crer, porque a nossa fé é pequena, mas eu creio que nesse momento o Senhor está colocando a mão sobre nós. Renova as nossas forças, meu Pai, nos enche de coragem, nos enche de alegria. Quantos, meu Deus, agora não conseguem mais se alegrar, não conseguem mais comemorar as pequenas conquistas, pequenas vitórias. Mas, Senhor, neste momento, nós te pedimos, ajuda-nos, que a Tua presença venha sobre cada um de nós e que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora seja fortalecido por Ti, não desista de caminhar com o Senhor. E mesmo que tudo pareça silencioso, mesmo que as pessoas à nossa volta não nos compreendam, eu creio que o Senhor está batalhando em nosso favor. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus.
E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.